Oi, gente, tudo bem? Eu tô esperando a Cris entrar pra gente dar continuidade. Oi, Fernanda. Vamos ver. Oi, Du. Ô, Cris. Aí você tem que. Isso. Acho que agora vai, deixa eu ver. Vamos ver se a Cris consegue entrar. Oi, Cris, Tudo querida! bom, Dani? Tudo! E você? Tudo ótimo. Que bom falar Muito com bom! você. Você também, você também. Vamos começar então, né? Deixa eu apresentar a Cris, gente. Hoje nós escolhemos conversar um pouco sobre epilepsia e aprendizagem, né? Existe um link importante para a gente discutir. A Uhum, live, como sempre, vai ser uma coisa bem interativa. A gente vai conversando e à medida que as legal, pessoas vão perguntando, a gente vai respondendo, tá bom? legal. É bem bacana essa maneira da gente bater um papo, né? Abrir um diálogo. Acho que isso é bem legal, né? Gostoso, Dani. Eu também acho. É um prazer aqui, eu estou representando o Doutor Epilepsia hoje. O Doutor Epilepsia é um núcleo de epilepsia representado por mim, como neurologista infantil, pela Leila, que é neurocirurgiã, e pelo Lécio, que é neurologista adulto. Então, nós três formamos um núcleo em São Paulo, né, de discussões, de verdade, de acesso às pessoas à informação em relação à epilepsia. E estou representando eles, né, aqui. E convidei Sim, a Cris, a gente vem namorando isso, né, Cris, há um tempo, esse sim. diálogo. E quando a gente resolveu fazer, escolhemos o tema, a gente pactuou e vamos fazer sobre epilepsia e aprendizagem, porque eu acho que é uma coisa bem importante. E a gente tem uma vivência junta de alguns pacientes, inclusive, né? A gente pode Uhum, compartilhar isso hoje. Mas eu vou te sim. apresentar agora, tá? Obrigada, Dani. Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Então, a Cris, ela é psicóloga, ela está atuando na infância e na adolescência desde 1987. Não tinha como não falar isso. Não tinha como não falar isso. Eu Mas aí hoje, você denuncia a minha idade, né, não, eu Dani? vou falar, eu tô ficando tão confortável de estar ficando mais velha. Depois que eu completei 40 anos, eu tô amando. Eu tô É amando. muito bom. É muito bom ficar mais velha. Eu não É sei por muito que as bom. pessoas ficam constrangidas com a idade, mas tudo bem. É isso aí. A Cris, ela é neuropsicóloga, formada pela USP, né? Foi em 2008. E a Cris trabalhou com o nosso chefe, o nosso boss, que é o Dr. Rubens Weinstein, querido, que é o meu chefe, meu mestre da faculdade, na Sim, AVAP, né? Na década de 90, né, Cris? sim, nos conhecemos lá. Para mostrar que a gente vem do mesmo ensejo, né? Do mesmo Nossa. E é núcleo. E muito isso é muito legal, né? Que a gente importante. acaba se encontrando pelo caminho e os profissionais vão Exatamente. agregando. É Muito bom, verdade, é Dani. verdade. O Dr. Rubens, para quem não conhece, ele é o chefe da gente na neurologia infantil, né? E ele Uhum, tem um núcleo o que é o NEA, junto com a Alessandra Weinstein, a sim. esposa dele, eles têm um núcleo forte de formadores, né? Multidisciplinares já há anos, porque quando eu entrei na residência, eles já tinham um núcleo forte, né? Nossa, Então, eles são responsáveis, né, Dani, por divulgar muito essa área da dificuldade da aprendendizagem, né? sim, Nossa, eles são responsáveis muito. por isso, uma área fortíssima, um grupo forte, multidisciplinar. Dali Multidisciplinar saíram em vários, essência. Isso isso, na mesmo. Isso, essência. na Dali essência. saíram várias profissionais que a gente conhece, né, que atua aqui no Sim. ABC, porque estava lá dentro da Faculdade de Medicina do ABC, né? Aham. E aí o Dr. Rubens é responsável por muitos filhotes por aí, né, É de verdade, introduzir é nessa área verdade. da neurologia infantil. Cris, é uma honra te trazer aqui para a gente Imagina, Dani, que conversar. gostoso. Antes da gente começar, eu só queria propor uma coisa. Nós formamos no núcleo de aprendizagem, no NEA, nós fizemos um livro sobre dificuldades Sim, escolares, um desafio superável. Eu acho que até eu te dei um de presente, não foi, lindo, Cris? Dani, livraço. Verdade. E nesse livro, eu escrevi o capítulo de epilepsia e aprendizagem, tá? Uhum, uhum. Então, o que eu ia propor hoje? Eu conversei com a Lê, a gente vai, todo mundo que for aniversariante do mês de junho, que colocar a data de nascimento aí,
A gente vai dar alguns exemplares, então eu vou deixar lá na clínica, na recepção. Quem for colocar o nome, Nossa, que a data de legal, que legal, nascimento, vai Dani. lá na clínica pegar um. Achei bem legal. A ideia foi da Lê. E eu achei Bacana. bárbaro, porque é um livro bem bacana, porque como ele é uma temática multidisciplinar, o público-alvo é muito bom, assim, ele não é muito técnico, não é só médico que consegue ler, não é só um Sim. psicólogo que consegue ler. Então tem uma abordagem bem bacana, uma leitura bem gostosa, e eu acho que é bacana. Então tá aqui, quem colocar o nome e a data de nascimento, depois a gente combina para buscar. Que legal, que legal. Legal. Muita gente vai colocar o nome aí, que é ótimo. Ô, Ok, Dani, vamos lá. você que falou sobre esse tema, e quanto é importante, né? Você sabe que eu fui dar uma atualizada nos dados e a questão da presença da epilepsia é muito prevalente, né? É impressionante isso. No Brasil, 157 mil casos diagnosticados por ano, né? Mesmo? 50 milhões de pessoas no mundo apresentam essa doença neurológica, né? Sim, E sim. uma a cada 5 crianças pode apresentar um distúrbio de aprendizagem. Então não é pouca Perfeito. coisa, né? Exatamente, exatamente. Você sabe que para gente isso vai até um pouco além, porque quando a gente aparece para discutir, a gente tem assim que 10,5 milhões de crianças, mais ou menos, no mundo, né, tem epilepsia. Uhum. E dentro dessa estatística, a gente ainda tem um valor que é assim, 70% desses pacientes, eles têm uma epilepsia que a gente chama de fármaco responsiva, que você entra com a medicação e ele Isso. responde, né? E 30% são pacientes Não que ficam responde. fármaco resistentes, que não respondem à medicação e a gente tem que correr atrás com outros métodos de tratamento, porque a gente não pode deixar a doença crescer, né? Descontrolada, sim, fora de Exatamente, controle. exatamente. Eu Eu acho que li isso também. o grande link hoje, Cris, até o pessoal começar a interagir, a gente se colocar muito em relação a três coisas, né? Uma é a questão das medicações, os fármacos antiepiléticos. A gente sabe que existem fármacos que atrapalham o desenvolvimento, né, e as aquisições de habilidades Uhum, escolares da criança, uhum, uhum, chave, primeiro. uhum, sim, Segundo, a gente tem a questão das comorbidades, então a gente sabe que o paciente que tem epilepsia, ele pode ter mais transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele sim, pode ter sintomas ansiosos, ele pode ter sintomas depressivos, e tudo isso atrapalha, gera um transtorno no dia a dia, gera um sim, transtorno, né, no aprendizado. E uhum, também uma coisa que eu acho muito importante, que apesar de tudo isso, é puxar o link de que o coletivo é a riqueza dessa vivência, né, de se aprender. Então, sim, quando você analisa um aprendizado, você não pode, então vamos colocar uma criança dessa numa escola especial. Não, ela é uma criança como outra qualquer, e a gente sim, precisa desmistificar isso nos ambientes escolares, porque essas crianças têm que ir para a escola e elas precisam receber a ajuda que for necessária para que sim, elas cresçam com a riqueza do coletivo, né? Eu costumo falar uhum. muito assim, o êxito escolar, ele serve para a escola, né? Verdade, Dani, sim, O êxito escolar, ele serve para a escola. A criança que vai para a escola, ela é claro que é bacana, ela tem um êxito escolar. Mas eu claro. tenho que analisar um contexto, eu não posso isolar nota, né? Eu não posso. A avaliação da professora é importante, mas o Uhum. que isso agrega a mais, né? Sim, Então eu acho que isso é aí é o isso mais legal mesmo. da gente puxar para a gente E discutir. valorizar o processo, né, Dani, do que o produto final da aprendizagem, né? O processo, a forma, ela está aprendendo, ela está inserida, né? Não é só o que ela vai adquirir, a nota final do que ela vai ter, né? Então, Exatamente. enfatizar muito isso. Então, é verdade, o êxito é importante para a escola e a gente entende que a criança ela precisa dessa integração com o todo, com o social, com o cognitivo, com o emocional. E isso é realizado dentro da escola, né? E é Sim, assim, é importantíssimo. Lá é o universo dela, né?
Com É certeza. verdade, a gente está falando de uma doença que eu acho que ainda tem muito preconceito, muito medo, né? Professores ficam com medo quando tem crianças com uma crise epilética, né? Eu acho que vai. Por isso é importante esse núcleo aí de vocês, porque eu acho que pode fazer um serviço enorme de formação dos profissionais todos envolvidos no tratamento e no cotidiano dessas crianças. O professor saber lidar com esse aluno em sala de aula, né? Né? A Com certeza. família, né? A gente lê as coisas, as pesquisas. Eu estava me atualizando para ter essa conversa com você e assim os dados são muito assustadores, né? As crianças têm déficits cognitivos não só pela própria doença, mas os déficits extrínsecos, né? Que é pela família que fica muito protetora, a escola que não sabe lidar, a rejeição que ela sofre, então que não vem nem da própria patologia, mas vem do que ela acaba definindo na vida da criança, Com né? certeza. Cris, eu acho que a gente pode começar falando daquele Tá caso que a bom. gente teve em comum, assim, que a gente começa com um exemplo. A Cris, ela me buscou com uma criança que tinha feito crises febris na infância, na primeira infância, Uhum, pequenininho. E uhum, como ela teve, acho que mais de uma crise, acho que foram duas ou três, eu não me lembro ao certo, foi uhum, iniciado um fenobarbital para ela, né? Então é uhum, importante uhum, aqui a gente parar um pouquinho e falar que a uhum. crise febril, quando ela tem vários episódios, existe às vezes uma necessidade das famílias, uma ansiedade muito grande, todo mundo às vezes se medica, né? Uhum. Existem contrapontos hoje, a gente acha às vezes que a crise febril, se ela tiver determinadas características clínicas, é melhor não entrar com remédio todo dia, é melhor ter uma outra Sim. maneira de conduzir. Porque quando foi isso, mas sei lá, uns 10 anos atrás, que foi quando essa criança foi submetida ao fenobarbital, hoje a gente tem muita clareza, por exemplo, que o fenobarbital ele tem um impacto negativo no desenvolvimento da criança, principalmente na Sim, aquisição de linguagem, né, Cris? Então, a sim. linguagem, depois você pode falar um pouco melhor sobre isso, a linguagem, ela é bem complexa, ela não é só fala, né? Ela é Não, compreensão, os ela é um monte de coisa. processos da linguagem, É, sim. e a gente sabe que o fenobarbital, apesar de ser um excelente fármaco antiepilético, um fármaco de primeira linha, a primeira linha no sentido de ser mais antigo, né? Mas Uhum, ele tem uhum, esse impacto cognitivo, principalmente na linguagem da criança. sim, E sim. aí, o que aconteceu depois? Ele teve a crise febril, usou o fenobarbital por 2 anos, parou e quando foi alfabetizar, a gente tinha uma alteração, lembra? Nossa, e apareceram os déficits cognitivos da linguagem, exatamente. Aí apareceram as dificuldades fonológicas de aquisição dos fonemas e grafemas, a dificuldade de alfabetização, foi aparecer no início da escolaridade. É Então, assim, verdade. é claro que eu não posso botar a culpa toda no fenobarbital, né? Não, Existe não. um contexto, mas eu sei que ele é um gatilho muito importante para que isso não dê certo, né? De que esse Sim. processo mais na frente não dê certo. Então, essa é uma situação exemplo, né? Sim. Tanto é que quando hoje a gente entra com o fenobarbital, que é um excelente fármaco, a gente conversa com a família e a gente tem Uhum, liberdade de entrar até 1 ano de idade, porque até um uhum. ano eu não tenho do primeiro para o segundo ano, que é onde eu tenho o grande É, desenvolvimento da aquisição de linguagem e do desenvolvimento, exatamente, né? exatamente. Muito lindo perceber até qual é o melhor momento, né, Dani, de usar Isso. determinada terapia, determinado fármaco, porque você vai acompanhando o desenvolvimento cerebral, é verdade. Dos 12 aos 24 meses é o grande boom da linguagem, né? Antes ela está lá mais na parte motora, é verdade. Então você vê como é importante saber que isso pode acarretar algo no desenvolvimento dessa criança, né? Que Sim, não é só um momento focal, né? Quando a gente exatamente. fala em infância, é de muita responsabilidade para todos que trabalham com a infância, na verdade. Que a infância, ela é dinâmica, né? Ela não está parada, não está terminada. Qualquer ação, qualquer intervenção ali para o bem e para o mal pode acontecer, né, Dani? É, Então, com certeza. E sim, aí, e é assim, verdade. E aí a criança vem e aí começa, né, Dani, várias manifestações cognitivas, comportamentais, né? Em geral, elas aparecem no início da escolarização, que é quando começa a exigir as funções superiores, cognitivas superiores, né? A linguagem.
Então, ela já passa para um outro momento onde esse cérebro vai começar a ser exigido, e aí sim pode ou não aparecer as alterações cognitivas. Isso é muito importante. Então, esse é um exemplo clássico, né, que a gente teve, Ju. Sim, A sim. gente sabe também que existem crianças que têm um tipo de epilepsia que é comum, relativamente comum, são epilepsias focais do lobo frontal. Sim, E o principal comprometimento disso é o comportamento da criança ser um TDAH. sim, Então, a gente hoje discute muito de ser uma doença de circuitaria. Então, para quem sim, não entende muito bem o que a gente está falando, para ficar muito longe, muito distante, o lobo frontal é onde eu tenho as funções executivas, né? Acho que a Cris pode sim, até elencar isso sim, melhor. E quando eu tenho um paciente que tem uma epilepsia de lobo frontal, ele tem um comprometimento daquela circuitaria do frontal, que é o mesmo lugar onde a criança que tem um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade tem um sim, comprometimento também funcional. Então, a gente sim, acredita que existe uma doença de circuitaria. É como se aquele circuito todo do frontal tivesse num funcionamento não adequado. Então, além sim. das crises típicas de lobo frontal, essa criança também tem um comportamento de um TDAH, né? Aí entra os quadros associados, né, Dani? Então a gente tem três situações que a gente pensa na dificuldade de aprendizagem. Aquela que você falou do uso do fármaco, né, um efeito colateral da medicação, pode acarretar alguma dificuldade de aprendizagem. No caso da linguagem, no caso do processamento de informação, que pode ficar mais lentificado. Então, a criança recebe o estímulo, ela está sob uma medicação que está lentificando aquele cérebro, ela vai ter uma dificuldade de poder acessar todas aquelas informações com maior rapidez. Então, o uso de medicação, a própria localização das crises, né? A alteração mesmo da arquitetura cerebral, dependendo da gravidade, da persistência, da refratariedade da crise, pode trazer uma disfunção cognitiva persistente, não só transitória, né? E os quadros associados, nesse caso, TDAH, a gente também vê, não que a criança epilética tenha necessariamente um baixo rendimento escolar, não é isso, mas pode vir a ter, né? Não é uma sentença, tem epilepsia, vai provavelmente ter um baixo rendimento escolar. Em geral, as pessoas até já criam essa expectativa, né? Já ficam com o filho achando que não vai dar muito, não vai render muito, a professora também, mas não é verdade. Porém, também é verdade que os quadros podem aparecer, né? Transtorno de atenção, e a atenção é tão importante porque a atenção, ela é a que faz a conexão com a percepção, ela é a que faz a conexão com a velocidade, com as informações, com as associações das informações. Então, se eu tenho pouca atenção, provavelmente toda a entrada de estímulo já fica comprometida, né? Então, essas funções mediadas pelo frontal, com certeza, elas influenciam demais no rendimento, por exemplo, da leitura escrita, que ela é muito sobrecarregada na fase da alfabetização, né? Ainda não está automatizada, então a criança precisa pensar sobre aquilo, né? Ainda não automatizou a linguagem escrita, a leitura. Então, são processos que ficam sobrecarregados. Então, a criança pode, no início, né, ter um problema. Será que ele é disléxico? Será que ele tem alguma deficiência intelectual? Começa a pensar um monte de coisa. E, na verdade, não. Ele está num processo onde a atenção é comprometida, muitas vezes pelo uso da medicação, ou pela localização da crise, e ele apresenta um déficit na aquisição da leitura escrita. Pode ser em cálculo, pode ser na velocidade dos processos motores, então pode aparecer vários quadros de dificuldade de aprendizagem. Né? O que eu acho importante, Cris, isso tudo que você está falando, porque a maioria das mães fica desesperada, né? Elas entram em desespero, porque a escola fala, olha, seu filho não está Sim. acompanhando, sei lá, ele está alfabetizando, mas já está todo mundo lendo, interpretando o texto, e ele E ainda ele não. não. Isso mesmo, Dan. Então, isso é uma coisa muito importante que precisa ser falada e precisa ser divulgada, porque cada criança tem seu tempo, né? Primeiro, a gente Sim. já começa por aí. E a segunda coisa
o fato dessa criança ter o tempo dela e ter, por exemplo, o uso concomitante de um fármaco antiepilético, faz com que a gente tenha que respeitar mais ainda esse tempo, né? Então, esse tempo... e aí é que tá você ter ou uma médica ou uma psicóloga que saiba e entenda isso e possa intervir a favor da família e da criança e acalmar a escola. Porque eu acho que o papel da gente é do apaziguador, né? Com certeza. Então, uma hora dessa que você faz, olha, vamos mandar um relatório para a escola, explicar que isso tá dentro do esperado e que tá tudo bem, você não precisa se desesperar, o que a gente precisa fazer é estimular, ele vai ter o tempo dele para adquirir isso, né? Então, isso é muito importante porque esse impacto pode, inclusive, estar diante dos 70% que eu falei no começo, das crianças que são farmacorresponsivas, que mesmo que elas estejam controladas da epilepsia, elas podem ter uma dificuldade de aprendizagem, né? Sem dúvida. Por conta do fármaco, por conta do tipo de epilepsia mesmo. Eu ia falar isso. Né? Eu ia falar isso. Já aconteceu muito, viu, Dani, de eu atender famílias que elas não sabem me dizer, por exemplo, qual é o tipo de epilepsia que o filho tem, né? Porque não está bem esclarecida. E eu digo, então a gente vai ter que ir lá no seu médico e perguntar que tipo de epilepsia ele tem. Porque ela vai nos dar muitos dados para a gente entender como nós vamos trabalhar essa criança, o que ela pode apresentar. Você falou uma coisa tão importante agora, tão importante. Não é porque, verdade, assim, Dani? Porque assim, existe uma coisa muito... O médico, eu vou fazer uma crítica à minha própria propriedade, assim, ao meu grupo. Pessoal, a gente se preocupa, a gente tem muita coisa para se preocupar, de verdade. É muita responsabilidade, tá? A medicação, controle de crise. Eu sempre penso nisso. Falei, é que o médico não teve tempo de pensar. É muita coisa. É too much pra gente, de verdade. É muita responsa, como diriam os meus filhos. Então, assim, a gente vai e a gente coloca, né, todo esse impacto. Só que a família precisa saber. Hoje a informação, ela tem que estar difundida. Então, por exemplo, um paciente que tem ausência na infância, que é uma epilepsia que é relativamente tranquila, a gente nem pode falar mais como benigna, porque o fato da criança ter ausência não significa dizer que aquilo não gera outros transtornos, como, por exemplo, um distúrbio de aprendizagem. Sim, é o mais comum, inclusive. É o mais comum. É o mais comum. Epilepsia de ausência na infância, que é controlado com uma dose pequenininha de medicamento, mas ele tem uma baita de uma dificuldade para aprender. Então, isso mesmo, Dani. É muito importante. E aí, assim, você tem que empoderar a família. Olha, seu filho tem uma epilepsia. Primeiro que, assim, eu tenho pacientes que já têm epilepsia há muito tempo, desde pequenininho, e quando eu falo que é uma epilepsia, a família cai para trás. Olha, a família isso. Cai dura para trás. Uma epilepsia, doutora. Aí eu respiro fundo, eu falo, o que você entende sobre epilepsia? Né? Sim. Porque a epilepsia, a epilepsia de ausência. Epilepsia lobo frontal. É epilepsia com a síndrome de Dravet. Então, na verdade... Inclusive, tinha uma pergunta aí da síndrome de Dravet. Agora, eu vou terminar, Thaís, de concluir meu raciocínio e aí já posso respondo. Então, na verdade, é muito importante pra gente compreender esse contexto, né? E assim, são farmacoresponsivas. E às vezes a gente tem até que tratar. Então, eu tenho pacientes que têm epilepsia, que usam medicamento com uma dose bem baixa para o controle das crises, mas que usam, por exemplo, remédio para TDAH. Claro. Porque o impacto, o transtorno... É muito grande. Precisa ser tratado. Claro, né? claro, precisa ser tratado. Então, isso é muito importante. Então, a gente precisa dos estímulos, das terapias. Às vezes, a gente tem que lançar mão de medicação, mas a gente precisa ter esse olhar... A informação. E multi, né, Dani? Todo mundo que está junto, professor, a coordenação da escola, os profissionais. Você sabe que eu estava lendo uns artigos mais recentes que 60% das crianças com crise de ausência já passaram por algum tipo de educação inclusiva, algum tipo de apoio escolar, né? E que muitas vezes nem sabia que era por causa disso. Não, e outra coisa, a gente quando vai fazer diagnóstico diferencial de falta de atenção, a única indicação tem que ver, né? pedir eletro é se a gente acha que ele tem ausência. É uma epilepsia do tipo ausência. De tão comum que, assim, imagina, a criança pode ter até 200 ausências no dia, na sala de aula, a professora tá lá falando... Perdeu. Ou em off, já era. Ele não Perdeu. vai... Aí, como
como ele é uma criança, ele vai brincar com lápis, a Sim, caneta, ele vai se sim. distrair com outra coisa. E aí é uma desatenção secundária. Aliás, isso é tão importante porque a gente está falando do TDAH que ele aparece associado em tantos quadros, né, Dani? Não é, às vezes você tem que ir lá um pouco mais fundo, não é só um TDAH primário, né? Ele está associado Isso é com verdade. tantas outras coisas, né? É Então é verdade. complicado. Então Deixa eu, eu acho sim. deixa eu só responder a Thaís aqui, que ela colocou assim: se essas coisas se aplicam na síndrome de Dravet, sim, Thaís. Sim, Total. cada criança tem seu tempo. A síndrome de Uhum, Dravet, ela hoje está numa outra linha, porque a gente já tem mais especificidade para o tratamento, né? Então a uhum, gente tem o uso do canabidiol, ele já é extremamente patenteado para Dravet. Sabe que a eficácia é uhum, muito boa, o controle de uhum, crises, e cada criança tem seu tempo, né? uhum, Então é uhum, muito importante você estar pensando, e a gente, como médico, os terapeutas da sua filha, do seu filho, tem que estar sabendo disso para acalmar a família, acalmar a escola, que cada criança vai ter seu tempo. Claro que se tiver uma deficiência intelectual muito alta, a gente não consegue saber qual é o grau do planejamento que a gente vai ter que fazer para aquisições de outras uhum, habilidades, né? Mas uhum, isso uhum. tudo é importante para a gente ir se norteando, porque eles não viram um buraco negro. Fica a escola Sim. contra a família, contra médico, contra até não pode existir isso. A gente tem que ficar todo mundo junto, né? Você sabe, é verdade, Dani. Acho que é importantíssimo a criança na escola receber esse apoio, a escola estar esclarecida com os profissionais, os familiares muito atentos, né? Porque parece que fica desassociado tudo. Não faz muito tempo me veio uma criança também que a queixa era que ele estava desmotivado para ir para a escola. Que ele era um menininho motivado, que sempre gostou de ir para a escola, mas começou a alfabetização, aí começou a desmotivar. E aí, na anamnese, que eu fico sabendo que ele tem epilepsia, né? E é uma das características, inclusive, é a desmotivação, os distúrbios de aprendizagem, aí tudo começa a ter um pouco mais de sentido, né? Um menino fazendo uso de fármacos que poderiam acarretar numa dificuldade também de acesso à informação. Então, parece que a epilepsia e ele estar na escola, uma coisa não conversava com a outra. Foi encaminhado pelo pediatra. E assim, se a gente está falando de epilepsia, que é uma disfunção cerebral, e a aprendizagem, ela se dá num processo de plasticidade cerebral, é impossível a gente não associar essa Perfeito. criança, ou no mínimo, ficar em observação nos processos dela de aprendizagem e desenvolvimento, né? No mínimo. Então, acho que todos têm que observar, estar atentos, como que ela está indo, em que área ela está tendo dificuldade, é no cálculo, é na escrita, é na leitura, é na percepção visoespacial, ela desenha bem, ela tem uma boa motricidade, porque é aquele cérebro que está se desenvolvendo e que necessariamente ela não vai ter um déficit generalizado, né? Onde ela não vai conseguir aprender, mas ela pode ter uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali. Então, é impossível você falar, nossa, meu filho, ele passa com neuro, ele está em tratamento, eu tenho que avisar a escola, eu tenho que estar atenta à aprendizagem, né? Eu tenho que muitas vezes buscar um profissional para me ajudar a esclarecer se está legal ou não essa aprendizagem. Eu acho que é informação. Então, os pais vêm para avaliação, você vê, veio por outro motivo, mas vocês vieram por quê? Pela desmotivação, né? Tem a ver também, estar desmotivado, né? Não querer mais enfrentar aquela situação escolar que começa a ser muito difícil. Então, a criança começa a apresentar alteração de comportamento, né? Isso é uma Nossa, alteração de comportamento. e isso é tão importante porque se a gente está falando que existem sintomas de ansiedade, sintomas de Sim, depressão, que são mais proeminentes no paciente que tem epilepsia, na sim, criança que tem epilepsia, isso requer um cuidado muito maior, né? sim. Porque é o que eu falo para as famílias assim, falo, olha, eu sempre tenho o hábito no ambulatório com os residentes, e eu acho isso muito importante. Toda vez que você tem um paciente que tem epilepsia, você pedir uma carta da escola. Legal. Se a Sim. escola não comunica, não, assim, porque às vezes é para a escola, eu não sei, né? São coisas assim, às vezes tem 30 alunos na sala.
Então, a professora, coitada, ela nem tem ciência que tem um aluno que tem epilepsia e o rendimento dele é razoável. Sim. Mas, de Sim. alguma maneira, isso pode gerar um impacto de ansiedade, de uma desmotivação. Aliás, na família, né, Dani? Você vê, você tem na família que Exatamente. super protege aquele filho, que muitas vezes acaba impedindo o desenvolvimento. Eu fiz umas leituras agora essa semana, é o maior índice de faltas, né, entre alunos com epilepsia e sem epilepsia, não participação das atividades esportivas, então não participa das aulas de educação física. Nossa, isso você falou. Então, a única coisa que a escola me pergunta é sobre a educação física. Te juro. É verdade. E eles eu li Disso. uma pesquisa lá da Faculdade do Rio Grande do Sul que dizia exatamente isso. Muitos deles não fazem educação física, têm o maior índice de faltas escolares, super proteção dos pais. Quer dizer, e tem um mito envolto mesmo em torno dessa doença epilepsia, que os pais ficam muito inseguros, né? De expor o filho no ambiente escolar, se ele vai ter uma crise ou não, principalmente esses quadros difíceis de muita refratariedade, de difícil controle das crises, né? E isso tudo, Dani, a gente está falando do desempenho de uma criança, né? Do desenvolvimento dela. Com certeza. E isso pode ser, muitas vezes, se não é bem esclarecido, ser mais devastador até do que a própria doença epilética, né? Com certeza. Ó, tem uma pergunta aqui, ó lá, tem uma curiosidade. Falando acerca dos fármacos, não existe outra medicação que seja eficiente, igual ou parecido como o fenobarbital, sem que prejudique o desenvolvimento cognitivo da criança? Foi a Júlia. Oi, Júlia, tem sim, tá? Eu costumo falar assim, os fármacos, hoje a gente está numa fase que a gente tem mais de 20 novos fármacos, tá? E os novos fármacos que foram lançados agora, final da década de 90 e início dos anos 2000 e estão vindo para o Brasil agora, eles têm uma boa eficácia, tanto quanto os fármacos de primeira linha, que são fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, tal. A diferença deles é que eles têm menos efeitos colaterais. E existem fármacos que têm, inclusive, um melhor efeito na cognição da criança. E isso é muito importante que você está perguntando. Existem sim. Qual que é o grande referencial? É que o fenobarbital é um remédio acessível porque ele dá no SUS. É um remédio que a gente sabe que controla muito bem as crises. Todo tipo de crise. Então, a gente fica... Quando o médico escolhe o fenobarbital, ele está escolhendo porque ele acha que é o melhor. Se a gente empodera as famílias, a gente consegue botar, por exemplo, você conversar com o seu médico, falando, escuta, olha... o meu filho não está indo bem na escola, ele está usando fenobarbital. Eu vi uma discussão de uma neuropsicóloga com uma médica que é epileptologista e ela estava conversando sobre a questão do fenobarbital. Será que a gente não teria uma outra medicação para fazer? E assim, toda troca de medicação gera medo. A gente que é médico do paciente fica com medo, porque quando vai trocar, a chance de ter crise é muito grande, tem que ter toda uma alquimia para se fazer esse processo. Mas, na minha opinião, vale a pena. Vale a pena porque a criança melhora em outras coisas, né? Então, mas tem que fazer uma transição com muito cuidado. E aí você tem que ter uma confiança muito grande no seu médico. E, claro, existem vários medicamentos novos hoje que têm isso, mas que tem alguns que, por exemplo, não dão no SUS. Então, tudo isso gera um impacto, porque quando eu prescrevo uma medicação que eu vou usar há 3, 4, 5 anos, eu preciso pensar na manutenção disso a médio e a longo prazo. Então, são várias coisas que a gente precisa analisar. Mas a resposta, eu não sei se eu consegui responder, Júlia. Viu, sim. Dani? E o antiepilético não necessariamente vai ter um déficit cognitivo, né? Eu já vi crianças que tomam antiepilético e o anticonvulsivante não tem déficit cognitivo, né? Com certeza. Quer dizer, você vê como é importante a gente avaliar o caso a caso. Como é a resposta de cada um, né? Porque não quer, é o que eu falei no começo, você ter um diagnóstico de epilepsia não necessariamente vai vir junto uma baixa eficiência intelectual, não é isso. Um baixo rendimento escolar, mas tem que se ficar observando.
porque a gente está falando do encéfalo, a gente está falando do órgão que processa a aprendizagem, né, Dani? Que é onde tudo acontece. Muito. E é ali que, por exemplo, crises de ausência noturna, os estudos mostram uma dificuldade na consolidação da memória. Isso, né? Nossa, você arrasou! Isso Na mesmo! consolidação da memória de longo prazo. Eu arrasei. Ai, Dani, isso é uma figura, né? Ai, Dani, arrasou. Arrasei, Dani. Que bom que a gente estuda, né? Ó, porque é verdade que assim, um dos processos da memória faz parte, por exemplo, a qualidade do sono, para processar e terminar quimicamente, inclusive, a formação daquela memória, né? Aquele locus da memória. Então, uma criança que tem crises noturnas, que vai na escola, não dorme bem, tem crise noturna, no dia seguinte volta para a escola e não lembra o que aprendeu. Mas como assim? A gente já falou, e estamos de novo ensinando, ele não fixa, né? Então, assim, a gente saber que tipo de epilepsia é importante para a gente já ter uma ideia da alteração, de que função cognitiva, que parte do encéfalo ele pode estar acometido e que isso vai significar, impactar na aprendizagem dele, né? Qual o remédio que ele toma, quando é que isso começou, se foi lá antes de 1 ano, se é mais recente, frequência de crise, gravidade, tudo isso para quem está com a criança é importante de saber. É muito importante. E aí a gente acaba ajudando a tirar da frente muitas dificuldades que eles estariam enfrentando sozinho, né? Com esses apoios, explicando para a família, ajudando na escola, né? Então, a gente tem que fazer incentivando. Na verdade, Cris, eu gosto muito de falar assim, a gente tem que fazer uma linha de cuidado, né? Sim, A linha de sim. cuidado tem que ser multidisciplinar e a escola entra. Né? Sim. Porque a escola não pode escorar, ela não pode excluir, Sim. né? E não é uma inclusão de uma deficiência intelectual clássica, entende? É uma coisa mais sutil, é um distúrbio de aprendizado. E que se a gente influenciar de maneira positiva, isso vai passar. Sim. Eu ia falar, são distúrbios que podem ser transitórios, então pode ser no desenvolvimento dessa criança, ela tem um ano mais difícil, outro ano melhor, ela adquire funções, consegue amadurecer em funções, em outras não. É importante a observação, né, Dani? Para mim, essa é a palavra-chave. Cada criança é uma criança, é um planejamento terapêutico singular, né, Cris? Sim. Cris, tem uma outra pergunta aqui que a Alessandra fez. Qual a diferença entre epilepsia, crise epilética e convulsão? Alessandra, ótima pergunta. Então, é assim. A crise epilética é quando a gente determina qualquer disfunção que a gente possa considerar uma alteração anômala de circuitaria, na comunicação ali da circuitaria no cérebro. Então, a crise epilética, ela pode ser tanto de início focal quanto de início generalizado. Então, início focal, a gente estava falando um pouco sobre o lobo frontal. O lobo frontal, ele é responsável, por exemplo, pela parte motora. A grande parte do lobo frontal é motora. Então, a criança pode ter crises motoras. De um ladinho do corpo, sua bochecha, ter uma versão da cabeça com o olho, né? Aquilo fica 1 minutinho e volta. Às vezes a criança pode ter alteração de consciência ou não. Isso a gente considera crise epilética. A gente considera epilepsia quando a criança tem mais de uma crise epilética. Tá? Então, se a criança tem 2 crises epiléticas, a gente já está, inclusive, autorizado a iniciar a medicação. Tá? E aí a gente trata como uma epilepsia. E a convulsão, a gente guarda esse termo para o tipo de crise que é a que todo mundo associa como epilepsia, que é aquela crise que a pessoa cai no chão, tem tônico, aquele movimento mais tônico, mais endurecido, com clonos, né? Tem, às vezes, a saída da saliva, pode perder urina. Aí a gente considera a convulsão propriamente dita. Então, a gente guarda o termo convulsão para usar para as crises que a gente chama de tônico-clônica generalizadas, tá? Então, isso é muito importante, por quê? Porque tem pacientes que não têm essa tônico-clônica generalizada. Verdade. Mas tem crises epiléticas de início focal há anos. E refratárias, às vezes. Toma 2, 3 remédios e não para de ter essas crises.
Eles não acham nem que é crise epilética. O nome, o médico, não é que a família tem que saber. Quem tem que empoderar as famílias são os médicos, são os terapeutas. Então, ele tem uma epilepsia de início focal, porque ele tem crises epiléticas de início focal. Então, isso é muito importante saber, porque isso impacta para a gente na hora de tratar. Para a Cris, por exemplo, como neuropsicóloga. Porque essa criança que tem uma epilepsia, que está topografada, localizada no lobo frontal, ela tende a ter mais transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Sem com dúvida. comorbidade associado. Então, a estratégia da Cris para tratar como neuropsicóloga... É a partir daí. Exatamente, ela vai traçar um planejamento terapêutico para as aquisições de habilidades acadêmicas, baseado no que essa criança tem sem dúvida do tipo de crise. E ainda, dependendo do remédio que usa também, né, Cris? Aí sim, por isso que é importante a gente ter todo esse conjunto de informação e a criança não ficar isolada, né? Toma o remédio e ninguém fala nada para ninguém. Né? Não fala para a escola, o terapeuta não conversa com o médico não diz para a mãe exatamente o que pode acontecer. Então, é importantíssimo, Dani, porque as funções cognitivas na infância, elas estão em desenvolvimento, né? Esse encéfalo está em desenvolvimento. Se ele é acometido, se ele está sob controle, ótimo, né? Mas... pode acontecer de ter crises de difícil controle, como você mesmo falou, 30%, que não é pouco também, né? É bastante. Então, pode acontecer de ter alterações ao longo dessa escolaridade, né? Ele demorar mais para a aquisição da leitura escrita, aí consegue adquirir fluência, aí depois pode apresentar os sintomas de déficit de atenção, problemas motores, enfim. As coisas podem ir sendo dinâmica ao longo da escolaridade dessa criança. Pois é, então... Tem pergunta aí? Foi a Alessandra respondeu. Muito obrigada, muito bem esclarecido. Tem um bebê de 1 ano e 8 meses com holoprosencefalia, toma Keppra e o DDAVP, que é para diabetes insípidos. Você sabe, Alessandra, o Keppra para mim é um ótimo remédio, que é o levetiracetam. Ele é uma das medicações que, na minha opinião, tem o melhor impacto cognitivo, né? Então, ela é como se ficasse com a mente limpa, né? Para aprender. Eu, inclusive, tenho feito algumas trocas e eu tenho tido resultados ótimos. O grande problema do levetiracetam é que se a criança tende a ser mais irritada, mais agitada, mais agressiva, ele piora. Então, por isso que eu tô falando, a gente tem que saber das informações, mas tem que ter um balance. Ver o sintoma. Outra coisa, o Keppra, ele é caro. Mas agora a gente já tem ele no SUS. Então aí já melhora um pouco, porque é outra coisa que eu falei também. Às vezes, o que adianta você ter um remédio ótimo, mas que você não tem condição de manter? Mas agora o Keppra já tem no SUS, não nas unidades mais habituais, mas a gente fala no medicamento padronizado pelo SUS, que aqui pra gente é o Hospital Mário Covas, em São Bernardo no Poupa Tempo, que dá, que são as farmácias de alto custo. Então, esse medicamento já está padronizado. É um ótimo remédio. No Poupa Tempo, a Rosângela está colocando, já pega. Verdade. Isso é ótimo, porque é um remédio ótimo, né? E que agora o SUS já fornece ele, né? Mas se a criança é agitada, se a criança é muito irritada, pavio curto, não é uma boa medicação. Porque aí você cobre um santo, cobre outro. Então, esse meio termo que a gente precisa achar em relação ao tratamento farmacológico e melhora da qualidade de vida das crianças, né? Sem dúvida. Dani, eu recebi não faz muito tempo um adolescente que abriu crises epiléticas agora, com quase 13 anos, né? E acabou tendo como quadro associado a depressão, né? A avaliação dele foi muito linda, um menino que não teve perda cognitiva, inclusive com funcionamento cognitivo acima da média, muito bom, mas com diagnóstico de depressão. Então, você vê as alterações podem acontecer e acabam chegando até a gente de maneiras diferentes, né? Não necessariamente uma dificuldade de aprendizagem, mas transtornos neuropsiquiátricos, né? Pois é, então isso ansiedade e depressão também é muito grande. Gera um transtorno. Às vezes o paciente está controlado, ele tem sintomas depressivos e aquilo é o suficiente para ele ter uma desatenção secundária, um processo
desmotivação. Desmotivação, É né? muito difícil. Que também são funções frontais, assim, né? Se a gente for ver, de regulação, né? De Exatamente. motivação, então diminui a volição, Nossa, diminui o processo atentivo. O processo frontal, ele é o que está ali orquestrando toda a aprendizagem, né? Para a sim. criança que está ali em desenvolvimento e precisa poder organizar toda aquela explosão de estímulos que ela recebe na escola, né? Enorme. E passa Nossa. pelo filtro frontal, né? O frontal, Então, na verdade, é quem recebe todos os inputs, né? sim, Ele que é o sim. E grande distribui filtrão, tudo. né? E aí entra o temporal também, né? Que é onde eu tenho Da a questão do sistema linguagem, límbico, memória, então área super tudo. nobre. Nosso cérebro é muito nobre, né? Eu sou apaixonada pelo cérebro. Mas é importante a gente entender isso, porque é engraçado que quando eles vão, a gente tenta abrir, eu tenho uma tela de um slide do cérebro com as funções, eu acho É básico, lindo. porque tem que ter, as Lindo. famílias precisam entender. Ô, Cris, deixa eu responder uma pergunta aqui, a Dani. A Dani Vidal, como conseguir pelo SUS? Dani, tem que fazer um relatório, tem que pegar uns papéis lá no Mário Covas, eu acho que agora já consegue pegar até pela internet, chama Que beleza. SPA. Então, você pega pela internet, e aí o médico, né, do seu filho tem que preencher. Aqueles montinhos de papel, assim, né, Dani? Fazer uns relatórios, declarar não ter conflito de interesse e tal. E aí você dá entrada no SUS e passa a pegar, tá bom? Teve uma outra aqui, ó, Nivinha, ela botou assim, tem o síndrome de Chiari e epilepsia. Alguma dessas doenças pode ser hereditária? Tenho medo de meus filhos terem. Nivinha, olha só, a hereditariedade, ela é a genética, na verdade, né? Ela é uma realidade para todo mundo. Mas não é só para o Chiari, para epilepsia. Hipertensão arterial sistêmica também, né? Diabetes tipo 2 também, tipo 1, então, eu acho que a genética, ela está envolvida com todos os processos. O que, na verdade, você precisa saber é o quanto isso é impactante para você, assim, ter uma gestação, não sei se você já tem filhos, né? Você tem medo dos seus filhos terem, mas isso não significa dizer que você tem que parar a sua vida, nem os seus sonhos. O que você precisa é ter um médico que converse com você sobre isso, te aconselhe. O aconselhamento genético é uma coisa bem bacana. Eu costumo falar que a genética ela tem uma coisa que chama expressão variada genética. Então, às vezes, a gente tem um paciente que tem a mesma patologia do pai, o pai tem uma coisa bem leve, o outro tem uma coisa mais maior, mais proeminente, e vice-versa. Então, é uma coisa que precisa ser discutida a cada caso e você precisa se aprofundar nisso. Que tem a genética envolvida, tem. Mas a gente costuma brincar, por exemplo, o cara que não tem epilepsia nada, mas que tem um TDAH, a gente já vai procurando quem na família que tem TDAH. Tô mentindo, Cris? Não. É o E a pai, gente é o acha. tio. E a Então, a gente acha. genética tá aí. Cada vez mais ela mostra pra gente que ela tá enraizada em quase tudo, né? Sim, claro. Não tem como negar, né? Nosso substrato genético está presente ali na formação daquele ser, né? Ó, tem uma Tem outra pergunta aí, perguntando, Dani. os remédios podem causar problemas estomacais? Ele só tem 9 anos, tem gastrite e muito refluxo. Thaís, pode sim. Eu acho que você colocou até que seu filho usa Depakote. Passou batido, assim, não tenho certeza. O Depakote, ele é um ótimo remédio, ótimo. Ele tem uma absorção entérica, tá? É no intestino delgado, não é no estômago. Mas a cápsula, ela tem que ser, ela é aberta no estômago de alguma maneira, ela pode gerar um processo inflamatório. Então, por exemplo, a Vivi aqui colocou que o que é pré-ótico ajudou muito a filha, ela tem uma experiência horrível com o Depakene, Depakote, né? Então, mas cada criança é uma criança, assim, a filha dela perdeu muito peso, fez uma gastrite grave, né? E hoje ela tá com Kepra e outros medicamentos e ela melhorou muito com a retirada do Depakote. Em contrapartida, existem pacientes que não conseguem ficar sem o Depakote, porque o Depakote é muito bom pro tipo de crise dele. Então, a gente tem que achar um balance. Às vezes você entra com outro remédio e aí diminui a dose do Depakote. Assim, é uma alquimia que a gente tem que fazer e a gente precisa, sim, ter bastante controle disso, né?
Tem Que outra mais? pergunta de uma criança de 4 anos. Você Perdi. consegue voltar, Dani? Ah, tem aqui, Aqui. consegui. A Alessandra botou antes, minha bebê tomava Depaquene, mas aí TJ e TGP estavam dando alterados 3 vezes acima. E é verdade, o Depaquene Uhum, pode fazer isso. Por isso mudou uhum, pro Kepra. Mas após essa mudança, minha bebê tá muito agitada. Ai, meu Deus uhum. do céu, é isso mesmo. Só que eu vou te contar uma coisa que eu gosto de fazer com as minhas crianças. Elas todas usam piridoxina, é uma vitamina B6. Tem médico que acaba comigo que acha uma bobeira. Bobeira. Vitamina B6 você pode comprar na farmácia. Mas existem alguns estudos que não são aqueles estudos. Vocês estão vendo a briga que é agora com o negócio da cloroquina, né? Tá todo mundo vendo aí a cloroquina como o meio médico é bem rigoroso. Mas os meus Sim. pacientes todos que usam levetiracetam usam piridoxina, porque existem estudos que mostram Compensa. que ele dá uma atenuada no comportamento. Então, não sei, talvez valesse a pena. Uhum, Deixa eu uhum. só ver a pergunta aqui. Meu filho tem 4 anos e tem epilepsia desde 1 aninho. Ele tem dificuldade de se concentrar. Como posso ajudá-lo? Nossa, Bruna, isso é muito comum mesmo, viu? O que você Sim, precisa fazer é o que a Cris estava falando. Primeiro você entender que tipo de epilepsia seu filho tem, sim. né? Você Uhum, procurar ajuda, você precisa de ajuda de um terapeuta. A escola uhum. precisa também entender. Agora nós estamos na pandemia, né, Cris? Sim, Mas, tudo ficou diferente. Mas é, aos 4 anos a criança ainda também está desenvolvendo o potencial atentivo dela, né? Ela não é uma criança que pode ficar muito tempo contemplativa, ela ainda está em desenvolvimento aos 4 anos, mas é importante ela perceber se tem muita agitação, não, um conjunto do comportamento, né? Não só a falta de atenção, né? perfeito, perfeito. Acho que a atenção nessa idade é bem fugaz, né, Cris? Você É, podia ir um ainda pouquinho está. mais aí, porque Sim. tem o seguinte, não estou falando que é o caso da Bruna, porque a filhinha dela tem a questão da epilepsia, mas eu recebo às vezes muita mãe no consultório que a criança não tem nada, mas porque a criança não fica quieta, acho que a criança tem problema. Olha lá, meu bebê não dorme. Então, é importante ver essa questão do sono, qual é o tipo da epilepsia. São várias informações que a gente precisa para poder ir direcionando que tipo de distúrbio pode ser. Exatamente, exatamente. Tem outra Qual é? pergunta aqui da Paula. Como é a epilepsia generalizada? Depaquene é bom para essas crises? Sim, Paula. Depaquene é a primeira escolha para essas Uhum, crises, tá? A epilepsia generalizada, ela pode ter vários tipos também. Eu posso ter uhum, a ausência, que é uma epilepsia generalizada, que só tem um apagão, e você pode ter também crises que envolvem todo o corpo do ponto de vista motor, como aquela uhum, que eu expliquei da convulsão tônico-clônica uhum, generalizada. Então, eu posso ter a ausência, uhum, que é aquela parada comportamental, e ela tem o espraiamento, uhum, né? Começa comprometendo todos os dois lados do cérebro, o lado direito e esquerdo ao uhum, mesmo tempo, né? E uhum, a gente também uhum, tem a convulsão. Então, existem uhum. vários tipos de crise generalizada e o Depaquene é a melhor escolha, sim. O que E mais, você Cris? sabe, Dani, que os estudos apontam que a crise generalizada ela tem menos prevalência em transtorno de aprendizagem do que as crises focais. Boa, adorei, adorei. É, porque em crise focal pode acometer uma parte do encéfalo que vai justamente comprometer o processo da aquisição da aprendizagem. Apesar de ser mais grave, muitas vezes a crise generalizada tem uma certa severidade, a focal ela acomete sempre aquela mesma parte que pode acarretar num déficit daquela função cognitiva que está envolvida. Então, a prevalência de déficits de aprendizagem estão mais presentes em casos de epilepsia parcial, com crise parcial. Perfeito, perfeito. Existe um tipo de epilepsia de início focal que é do temporal, né? Uhum, Que uhum. normalmente começa na E a adolescência. Começa na adolescência, 12, 13 anos é o habitual. E o que acontece? Se esse processos de processo linguagem, né? e Acomete mais para processos de frente linguagem. começa a memória também, né? Sim, Então, sim. são coisas extremamente importantes que a Cris está falando. Você saber de onde vem a crise, quais são as funções, né, daquela topografia, daquele lugar e o que Isso. pode comprometer. Aí agora eu vou ficar olhando isso acontecer? Não, vamos trabalhar. A gente já sabe que isso Sim. pode acontecer. A gente precisa ter uma medicina profilática, na medida do Sim. possível, né? Uma Para terapia isso você vê profilática, como né? eu acho que assim os achados da neuropsicologia no caso da epilepsia são muito importantes, né? Porque a gente faz esse mapeamento da,
de como esse cérebro se comporta no processo, na dinâmica cerebral, quais são os comportamentos, enfim, que aquela criança apresenta, e a gente pode contribuir muito na profilaxia, na prevenção e na remediação do que essa criança está apresentando na escola, né, Dani? Então, eu acho que a neuropsicologia tem muito a acrescentar para esses pacientes que recebem esse diagnóstico e estão em observação, né? Constante observação. Na verdade, viu, Cris, eu acho que a única coisa que eu tenho, assim, é que eu acho que a neuropsicologia ela não é muito acessível. E eu entendo. Verdade. Eu juro que eu entendo, porque é uma formação muito hard, né? Mas mas já está bem mais acessível. Eu acho que tem grupos, acho que tem sim. A gente está modificando. Como tudo é novo, né? Ficou meio elitizado, é verdade. Mas a gente já está entrando no serviço público. Já existem grupos que atendem, sim, equipes multidisciplinares que fazem avaliação e intervenção neuropsicológica, né? Porque, na verdade, na epilepsia, o ideal era ser uma neuropsicóloga, né? Sim, a intervenção da neuropsicóloga, porque como ela vai mais fundo, isso eu queria que você falasse. A gente tem 5 minutinhos, eu queria que você colocasse. Já vai acabar. Passa rápido. Sim. Porque a neuropsicóloga, qual seria a diferença, né? Da psicóloga para a neuropsicóloga, principalmente na epilepsia? Acho que era legal você falar. Tá bom. A neuropsicóloga, ela trabalha com os processos cognitivos associando ao comportamento daquele indivíduo. Então, a gente tem um acesso ao funcionamento do cérebro. É diferente de uma psicóloga que tem acesso aos processos mentais, né? A gente tem acesso aos processos cerebrais, né? Cognitivos cerebrais, né? E a gente se foca muito mesmo no desenvolvimento das funções cognitivas e, no caso da epilepsia, qual seria o acometimento mediante a crise, o local da crise, a topografia da crise, o que pode acarretar, em que pode impactar naquela criança. Então, o neuropsicólogo, ele trabalha com funções cognitivas, ele está junto com a psicologia cognitiva. É diferente da psicologia da personalidade, da psicologia dinâmica, é outra área de estudo. Então, acho que é por isso que a gente está muito próximo dos médicos neurologistas que trabalham com todo tipo de disfunção neurológica, né? Então, é uma formação, uma especialização que o psicólogo faz, assim como tem o psicólogo escolar, assim como tem o psicólogo hospitalar, o psicólogo educacional, existe o psicólogo que foi fazer essa formação em neuropsicologia, que trabalha com esses aspectos do funcionamento cerebral. Através, claro, de protocolos, né? Aí a gente precisa mesmo estar inserido num processo cientificamente embasado, porque a gente trabalha em cima de dados, de achados daquele funcionamento, comparado com outras crianças que, por exemplo, fizeram o mesmo teste e a gente pode comparar o funcionamento de um diante da população, né? Então, são processos cognitivos, mensuráveis e que nos dão, por isso, Dani, essa capacidade de você ter um direcionamento. A gente consegue capturar qual é a fragilidade, qual é a força daquela dinâmica cerebral. Porque a gente vê os dados ali, estrutura, mapeia e em cima daquilo trabalha, né? É isso mesmo. Acho que, na verdade, o maior exemplo é as meninas da neuropsicologia, os neuropsicólogos, eles têm uma noção da topografia. Então, é por isso que é importante saber o tipo de epilepsia que o paciente tem. Porque ali você sabe quais são as principais funções e o que pode estar comprometido e como você pode recrutar, reabilitar, traçar um planejamento terapêutico para esse paciente. Isso mesmo. A Cris, está acabando, faltam 40 segundos. Passa tão mesmo, acaba assim, Dani. Então a gente se despede. A gente vai se despedir. Muito obrigada. Obrigada a você, Dani. Depois eu vou olhar com calma para ir respondendo. Tá, eu também posso responder. Gratidão mas são para você. Pra você. Obrigada, amor. Foi muito bom.
bom, é um tema que a gente precisa estar discutindo Nossa. sempre, trazendo à tona. Era legal envolver as escolas também, porque as escolas precisam Educadores, ver esse olhar, professores, verdade. sim. Foi Nossa, muito bom. Espero que a gente tenha bom, levado um Cris. pouco de informação, né, Dani? Isso, muito Obrigada, viu? obrigada, viu? Gratidão por você ter ficado com a gente, vindo Imagina. conversar. Em nome do Doutor Epilepsia, do Lécio e da Leila, gratidão. E nós do Núcleo Quatro Estações também, viu?